Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como nós falávamos, no início da outra meditação, São José Maria estava fazendo um retiro espiritual em Madrid, quando no dia 2 de outubro ele viu o Opus Dei. E ele falou que um pouquinho depois de ter visto o Opus Dei, ficou até gravado muito na mente dele, no coração, os sinos de uma igreja ali de perto que tocaram logo depois que ele viu o Opus Dei. Porque era perto do meio-dia, eu acho, e tocaram os sinos da igreja de Nossa Senhora dos Anjos, porque o dia 2 de outubro é o dia dos Anjos da Guarda, dia dos Santos Anjos da Guarda, sempre todos os anos. Esse ano não foi celebrado porque caiu no domingo, mas em geral a missa do dia 2 de outubro é dos Santos Anjos da Guarda. Então tem uma relação entre essas duas festas, assim, a fundação do Opus Dei e os Anjos da Guarda. Agora, a gente pode pensar, a ideia central do espírito da obra é a santificação do trabalho profissional, ordinário, o cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Falávamos que não precisa ter milagre, levitar, bilocar, fazer a vida, santidade comum, normal, no dia a dia. E aí fala que foi fundado no dia dos Anjos da Guarda. Parece que não combina, a primeira vez, à primeira vista, assim, você fala, cara, o que tem a ver? Anjo, anjo é um negócio muito sobrenatural, um negócio muito estranho, sei lá, anjo, o negócio esquece dos anjos, vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que fazer, porque a gente pode entender, às vezes, anjo como algo, como é um puro espírito, o anjo, a gente pode entender como algo que quase não tem muito a ver com o nosso mundo aqui na Terra. Aqui é terra e ele está lá no céu, uma coisa muito espiritual. Ou entendo no sentido de não cotidiano. Se a santidade do Opus Dei é uma santidade no cotidiano, no dia a dia, anjo, parece que de vez em quando pode ter um anjo, sei lá, mas não tem muito a ver com o nosso dia a dia, quase como algo não laical, algo mais religioso. Talvez as freiras podem ter mais relacionamento assim com os anjos, conversar com os anjos. Nós, vamos tocar a vida, nada de esquece de anjo. Mas essa é uma concepção muito errada dos anjos. É o Catecismo da Igreja, que fala assim, a existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Esses dias eu ouvi um padre, não é daqui de São José, podem ficar tranquilos, porque ele acredita em anjos, acredita em demônios, como toda a igreja deveria acreditar, como todos os fiéis cristãos que creem no que está escrito no Catecismo da Igreja. E ele falou que estava almoçando um dia, assim, tranquilo, com outro padre amigo e com o bispo deles. E aí, no meio do bate-papo, o assunto caiu em anjo e falou que o bispo foi fazendo uma cara feia, assim, sabe, tipo, o que esses caras estão falando? Aí ele percebeu e falou, não acredito que o meu bispo vai falar que não acredita em anjo. Aí o bispo, não, peraí, não, eu acredito sim, mas sabe, ficou parecia uma certa dúvida de fé, falou, será que existe anjo mesmo? Ou não existe? Então, o Catecismo fala claramente, a existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Então, na Bíblia se fala muitas vezes dos anjos, e depois toda a tradição da igreja, todos os padres da igreja, os santos,
ao longo de toda a história, ao longo de 2000 anos, falaram da existência da real, verdadeira, cotidiana dos anjos, né, dos anjos da guarda, sem contar que aparecem os arcanjos, querubins, serafins na Sagrada Escritura. Nesses dias comemoramos o dia de São Miguel, São Gabriel, São Rafael. São verdades de fé. Como é que eu posso dizer, não acredito? Eu sou católico, mas não acredito em anjo. Você fala, cara, então tem alguma coisa errada no seu catolicismo, na sua fé, né? Então, vamos só dar uma passada assim, por algumas passagens da Sagrada Escritura que falam da existência dos anjos. Já lá no comecinho, né, da Bíblia, no capítulo 3, depois do pecado de Adão e Eva, quando eles são expulsos do paraíso, fala: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora formado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia para todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus colocou um anjo lá para guardar o caminho para a árvore da vida. Depois, na história, já quando começa o povo judeu, é escolhido lá o Abraão, Deus escolhe: sai da tua terra, vai para onde eu vou te mostrar. E então chega aquele momento, capítulo 19 do livro do Gênesis, que Deus vai mandar destruir Sodoma e Gomorra, né, pelos muitos pecados que eles cometem lá. Lembra que o Abraão tentou negociar com Deus para que não destruísse, porque morava o parente dele, o Ló, lá. E diz assim: à tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta e, vendo-os, levantou-se para os receber, prostrou-se com o rosto em terra. Mas você fala, que estranho, né? É uma coisa que a gente não está muito acostumado a isso, né? Mas tinham aparecido 3 seres que parecem 3 anjos, que tinham falado com Abraão antes. Depois vão 2 anjos que vão até Sodoma avisar que a cidade vai ser destruída por Ló sair de lá da cidade. Depois, ainda na história do Abraão, tem o fato lá dele ele queria ter um filho, né? Deus tinha prometido, e tem o Isaac. Só que antes de ter o Isaac, a mulher dele, a Sara, achou que tinha que ter um filho da escrava dela, não é, para ser como filho dela. Então deu a Agar, que era a escrava dela, falou: tem um filho com meu marido, com Abraão. E aí tiveram um filho que se chamou Ismael, né, que deu origem aos ismaelitas, né, que seriam como que os árabes, né, os muçulmanos hoje. E chegou certo momento que a Agar brigou com a Sara, né, as duas brigaram, né, imagina, 2 mulheres da mesma casa, um marido, e aí a comparação entre os filhos, aí começaram a brigar, não deu certo, e mandou embora a Agar. E fala que ela foi andando pelo deserto e, consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como a um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Ela falou: já acabou a água, acabou a comida, meu filho vai morrer, é pequeno. Então deixou ele lá deitado, falou: não quero nem ver de perto ele morrendo, vou ficar longe. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino deste lugar onde está. E foi lá e salvou a criança. Mas foi um anjo que se comunicou com Agar. Depois, mais 3 capítulos para frente, chegou o momento de Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Lembra? Levou lá que tinha para mostrar o amor a Deus, e estendendo a mão pegou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou: Abraão, Abraão, e ele: eis-me aqui. Então não precisa mais matar, Deus sabe o seu amor por ele. Está vendo? Então, na vida inteira, na vida da Sagrada Escritura toda, no nascimento de Sansão, lembra da história do Sansão e Dalila? O Sansão que tinha o cabelo comprido, batia em todo mundo lá. Para nascer, fala que havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos, mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Um anjo que apareceu para ela e falou também, e nasceu Sansão. O profeta Isaías, quando descobriu a sua vocação, né, Deus me mandou para pregar, disse assim: então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou para mim um dos serafins, né, um dos anjos,
trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então a sua vocação está ligada com um anjo que aparece lá para ele também. O profeta Elias, ele também, lembra quando ele está fugindo da rainha Jezabel, está fugindo pelo deserto e fala: acabou, já pode me tirar a vida, meu Deus, eu não aguento mais, vou morrer. E aí fala que aparece um anjo, acorda ele e fala: come, né, bebe, porque você tem um longo caminho a percorrer, e dá um pão com água, né, come, bebe e caminha 40 dias até Horebe, a montanha de Deus. Então, se a gente fosse pegando, procura a palavra anjo na Bíblia, vai no Google, lá no Google, pega uma Bíblia no computador e procura localizar anjo. Aí tem centenas de passagens que aparece anjo. Então, o que é esse anjo? Por que agora eu acho que não vai acontecer comigo? Bom, isso só no Antigo Testamento. O Novo Testamento, a vida de Jesus é repleta de anjos. Então não dá para dizer: eu sou cristão, mas não acredito em anjos. Por exemplo, o anjo Gabriel apareceu para o Zacarias e falou que ia nascer São João Batista. Depois, o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora e fala que vai nascer Jesus. Toda a cena que a gente conhece tão bem, né? Eis que conceberás e darás à luz um filho, será posto o nome de Jesus. Depois São José, pensando, né, em deixar Nossa Senhora em segredo, aparece um anjo para ele e fala que ele vai ser o pai do menino, vai dar o nome de Jesus. Nascimento de Cristo, os pastores estão lá e aparece um anjo e fala para ele: nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. E depois a multidão da corte celeste, um monte de anjos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Aí vem os reis magos, José vai dormir e um anjo aparece para ele e fala: foge que o Herodes quer matar o menino, pega o menino sua mãe que ele quer matar o menino. Então ele vai para o Egito. Está no Egito, anjo de novo aparece para ele, volta para a terra de Israel. Aí ele fica sabendo que o Arquelau, o filho do Herodes, está reinando lá na Judéia, e fala: e agora o que eu vou fazer? Então o anjo, avisado em São Anjo, falou para ele: pode ir para Nazaré. Depois Jesus começa a sua vida pública, fala que logo depois do batismo ele foi para o deserto, onde ele passou 40 dias, 40 noites fazendo penitência, e os anjos o serviam. Tinha os anjos lá ajudando Jesus. Quando Jesus está já para morrer, está na oração do horto, suando sangue, fala que Deus enviou um anjo para confortá-lo. Quando São Pedro, lá quando prendem Jesus, e São Pedro corta a orelha do servo lá do sumo sacerdote, Jesus fala: guarda a tua espada na bainha, para com isso. Você acha que se eu quisesse eu não poderia pedir que Deus mandasse 12 legiões de anjos para nos salvar? Jesus fala claramente: podia pedir anjos do céu para vir aqui me salvar. Quando Jesus ressuscita, quem que anuncia a ressurreição para as mulheres? Um anjo. Chega lá no túmulo, tem um anjo falando que Jesus tinha prometido que ia ressuscitar. Aí depois Jesus sobe aos céus, fala: 2 homens de vestes brancas, né, anjos, que passam e falam: do mesmo jeito que Jesus subiu, ele vai voltar. Então, é impossível, né? Se a gente lê a Sagrada Escritura e se lê ainda toda a tradição viva da igreja, a gente fala: os anjos existem e nos ajudam. Outro ponto do catecismo: Cristo é o centro do mundo angélico. São seus os anjos. Então lembra que fala na passagem, aí cita aqui a passagem de São Mateus, que fala: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, falando do final dos tempos, como vem Jesus com todos os seus anjos. São seus porque foram criados por Ele e para Ele. E citando a carta aos Colossenses, diz: pois foi nele que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, potestades, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Continua o catecismo: são seus, mais ainda porque ele os fez mensageiros do seu projeto de salvação. Então, para essa nossa meditação, queria que cada um procurasse pensar em como anda a sua fé
na existência dos anjos, mas se eu não tenho fé, parece uma coisa tão difusa esse negócio de anjo, então eu vou estudar um pouco mais, ler, procurar algum livro que fale sobre os anjos, ler a Sagrada Escritura, procurar essas partes que falam da presença dos anjos, dos arcanjos, e depois querer colocar os anjos na nossa vida. O anjo da guarda, que 2 de outubro, fundação do Opus Dei, é dia dos anjos da guarda, são anjos confiados por Deus a nós, para nos ajudar na luta, no caminho pela santidade. Então, se os anjos falam que foram criados por Cristo e para Cristo, que Cristo é o centro do mundo angélico, agora a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, os anjos existem também para contribuir com a igreja no seu caminhar pela terra. Então, muito junto de nós, de cada cristão, os olhos físicos, materiais, não veem, não conseguem ver anjos. Uma ou outra pessoa pode ter tido graça de ver um anjo. Lembra quando apareceu Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal? Para as crianças, para os 3 pastorzinhos, antes apareceu o anjo de Portugal, né? Deu a comunhão para eles, eu sou o anjo de Portugal. Mas que nós, com o olhar da fé, nós abramos nesses nossos olhos para ver os anjos, para conversar com eles, para pedir, eu quero ter devoção ao meu anjo da guarda, tê-los como aliados na nossa luta. É que às vezes a gente se sente às vezes sozinho, né? Diante de uma dificuldade, dos problemas, coisas que a gente tem que resolver, eu não consigo, eu já tentei falar com o meu anjo da guarda. Então, o anjo, ele é um espírito puro, muito mais elevado do que nós. Pela natureza dele, tem uma capacidade, uma inteligência muito superiores à nossa. Então, e eu tenho um anjo só para me ajudar, né? E eu desperdiço. Não é? Imagina se a gente fosse jogar um jogo de tênis, duplas. Tem a outra dupla que joga mais ou menos igual a mim, e aí de repente chega o Federer, já se aposentou, então ele vem jogar comigo, eu e Federer na dupla. Fala, cara. Aí fala, não preciso do Federer, eu vou jogar com outro pé rapado aqui. Não. Usa o Federer, que você vai ganhar o jogo com ele sozinho, deixa ele jogar só, eu fico de boa, só no fundo da quadra, nem vai chegar a bola em mim. Então, o anjo da guarda é mais que um Federer para jogar tênis com a gente, para a luta pela santidade. E às vezes a gente não conta com eles. Né? Então, o anjo da guarda, diria, não é só coisa de criança, né? Porque às vezes a gente fala para a criancinha, né? Muita mãe ensina já a rezar a oração do anjo da guarda, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Não é? Já vai ensinando a criança, para a criança ver desenhinho de anjo em Bíblia infantil. Mas não é só para criança. Não é uma coisa que a gente tinha. Anjo a gente tinha quando era pequeno, agora já não tem mais, agora vamos tocar a vida, né? O anjo continua vivo do nosso lado, nos ajudando. Parece, eu não sei se foi São Tomás, né, que falava isso, que Deus confiou o mundo ao cuidado dos anjos, né, porque as coisas materiais do mundo fossem guiadas pelos anjos, então a gente pode contar com eles para as coisas materiais. Mas aqui eu tenho uma queixa para fazer de muitas palestras que eu ouvi sobre anjo da guarda na vida, mesmo nos centros do Opus Dei e tudo, que fala sempre, dá exemplo, né? Como que eu posso usar meu anjo da guarda? Como que eu posso contar mais com ele? Se eu tenho que estacionar o carro e eu não acho uma vaga, eu peço para o anjo da guarda. Aí depois você vai em outra palestra e a pessoa fala assim, eu posso usar os anjos da guarda, né? Sei lá, se eu vou estacionar o carro e eu não acho vaga, eu peço para o anjo da guarda. Cara, mas já vi 200 palestras assim. Será que anjo da guarda é guarda de trânsito? Né? Ele só serve para estacionar carro. Né? Outro fala, não, quando tem o trânsito muito fechado, muito cheio de carro, ele é uma espécie de batedor. Sabe esse batedor que vai para o carro da presidência, motos que vai saindo, vai tirando tudo da frente. Então, eu rezo para o anjo da guarda para não ter trânsito. E sempre ligado em coisas de trânsito. Às vezes, para procurar uma coisa que eu perdi, aí eu perdi um negócio, vou pedir para o anjo da guarda achar. Quer dizer, pode fazer isso, não tem problema, mas não é para isso que ele existe só, né? Não é um desperdício. Sério, pensa,
um anjo da guarda, um espírito muito superior a nós, com capacidade, para que serve? Estacionar carro. Eu falo, não, é uma espécie de valet. Mas sabe os valet que você deixa no coisa assim, vai, estaciona para mim. Não é isso, não pode ser só isso. Mas pensa em outras batalhas muito mais importantes que é preciso lutar e que a gente deve contar com os anjos. Olha, as leituras da missa do Dia dos Santos Anjos, a primeira leitura é do livro do Êxodo. Deus fala: vou enviar um anjo que vá à tua frente e que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Para me guardar no caminho, para a terra prometida, para o céu, que Deus preparou, Ele colocou um anjo para me guiar, para levar até lá para o céu. Respeita-o e ouve a sua voz, não lhe sejas rebelde, porque não suportará as tuas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Deus fala: segue o teu anjo, que eu vou vencer. Ele fala: o meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os exterminarei. Fala assim: eu vou tirar todos os problemas que estão na sua frente. Podia pensar esses hititas, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus como as tentações, os males que existem na nossa frente, para chegar ao céu. Depois, segunda leitura desse dia, do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. E todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre, amém. Então os anjos estão contemplando a Deus face a face, adorando o Senhor. E eu chego e falo: estaciona o carro para mim. Eu falo: cara, o anjo tem mais o que fazer, né? Digamos assim, do que ficar só. Ele quer nos levar para esse mundo de contemplação de Deus, de intimidade com o Senhor. E depois no Evangelho, aquilo que fala, né, que não desprezeis nenhum desses pequeninos, Jesus fala das crianças, pois vos digo que seus anjos no céu vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Então, será que eu não poderia contar mais com os anjos para coisas mais elevadas, para as nossas batalhas espirituais, as batalhas espirituais do mundo, da sociedade? Conta, eu não lembro quem que foi, mas parece que era o Padre Pio, né? Que alguém perguntou: tem muitos demônios? Não sei se foi ele ou se foi Dom Bosco. Será que existe muitos demônios? Ele falou: se eles fossem invisíveis, taparia o céu, o sol, tudo. A gente não conseguiria ver. Essa é uma nuvem enorme de demônios que tem por aí. Você fala: cara, se tem uma nuvem de demônios, eu preciso de uma nuvem de anjos para derrotar isso. E São Paulo fala na carta aos Efésios: enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Se a gente tem essa visão, tem um anjo, e eu só peço para ele estacionar carro, olha, eu estou bem por fora, né, do que é um anjo da guarda, né? Se tem uma luta, né, contra as ciladas do diabo, que os nossos inimigos são os espíritos malignos espalhados pelo espaço, não deveria pedir para a minha vida espiritual? Fala: Senhor, me manda mais anjo, até quanto mais anjo melhor. As 12 legiões de anjos que Jesus pediu, não pediu para você, Jesus, para morrer na cruz, manda para mim, que eu preciso disso. A igreja precisa. Pensa nas dificuldades pelas quais a igreja está passando. Uma falta de doutrina, uma falta de formação de tantas pessoas. Alguns, é uma tristeza enorme, né? Padres, bispos, indo diretamente contra o Evangelho. Vocês viram, por exemplo, né? Acho que devem ter visto isso, mas a Conferência Episcopal na Alemanha, né, que quer mudar toda a doutrina da igreja atualmente.
Fala que pessoas em segunda união podem casar, pode se casar de novo, pode casar outra vez, pode comungar, pode... Depois, quem é protestante também pode comungar, também tudo certo. Bênção de casais homossexuais, vamos lá, pode casar também homossexual, dá na mesma, homem com homem, mulher com mulher, 3, vale tudo, né? Ou ordenação de mulheres, tudo, né? Vamos mudar tudo. O que fez Jesus, o que falou no Evangelho, o que 2000 anos de tradição fizeram e ensinaram, não conta mais, porque agora a gente decide votando aqui. A gente vota, decide outra coisa, diferente da Igreja de Cristo, e podemos fazer à vontade. Na Bélgica, já aprovado, né, a Conferência Episcopal da Bélgica aprovou já bênção de casais homossexuais, é assim, ó, fez um ritual até para... Isso é doutrina da Igreja. Se a gente pega o Evangelho, as cartas de São Paulo, a gente fala, não está batendo. Né? Quem será que está certo? O Evangelho, as cartas de São Paulo, palavra de Deus? Ou uns bispos agora que querem falar diferente? Será que não tem uma atuação do demônio mesmo em tudo isso? Será que eu não tenho forças para lutar contra o demônio? Será que eu não preciso dos anjos que me ajudem nisso e contar com eles para a transformação, para a conversão de tanta gente, para a santidade da igreja? Se a igreja é o corpo místico de Cristo, eles foram feitos para cuidar da igreja, né? Para proteger e acompanhar a igreja. Se quisermos pensar até na situação política do mundo, né, atual, nem vou falar do Brasil, nem vou falar porque está muito em clima de muito quente tudo, mas será que eu não deveria falar, anjos da guarda, vinde em nosso auxílio, né? Proteger a nossa nação, né? As famílias, as pessoas que estão desunidas. Senhor, manda os seus anjos para nos salvar. Mas, sobretudo, também para as nossas necessidades espirituais, para o nosso apostolado, querer aproximar as pessoas de Deus. Eu não poderia contar mais com os anjos? Sabe que o São José Maria, ele falou uma vez que ele não se lembrava qual foi a última vez que ele tinha deixado de cumprimentar o anjo da guarda da pessoa antes de cumprimentar a pessoa. Ele vinha alguém, ia cumprimentar o amigo, aí ele lembrava do anjo da guarda daquele amigo, cumprimentava o anjo da guarda, depois cumprimentava o amigo. Eu não lembro a última vez que eu não fiz isso. E eu não lembro a última vez que eu fiz isso, né? Nunca lembro, não passa pela cabeça às vezes. Mas será que eu não deveria viver num mundo mais sobrenatural assim? Se eu creio que cada pessoa tem um anjo, eu poderia usar, né, o meu anjo, usar o anjo da guarda das outras pessoas, sabe, viver num mundo mais sobrenatural, com os pés no chão, santificando o trabalho, as realidades cotidianas da vida, mas a ideia é, os anjos são do cotidiano da vida. O que falávamos no começo, né? Parece que não tem nada a ver, Opus Dei, santificação do trabalho, das realidades cotidianas, e os anjos da guarda tem tudo a ver, porque os anjos são do cotidiano, eles estão todos os dias, 24 horas por dia do nosso lado. Que bom seria se a gente olhasse para eles, conversasse com eles, agradecesse as coisas que eles nos fazem, abríssemos os olhos para ver a atuação dos anjos. Então, que essa meditação seja para renovar essa fé nossa, que às vezes pode estar meio oculta, meio apagada, que não descuidamos, né, dos anjos da guarda. Recorramos a eles, né? E a Nossa Senhora, que é mãe dos anjos, a rainha dos anjos, nós rezamos sempre na ladainha do terço, né? Aquela ladainha lauretana dirigida a Nossa Senhora, a gente fala, rainha dos anjos, rogai por nós. Então ela que é mãe, rainha, que nos protege, sempre que ela nos ajude, né, a ter mais devoção aos nossos anjos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.